Pega a sua Bíblia na sua mão, ainda de pé, se for possível. Para aqueles que estão nos visitando hoje, boa noite. Irmão, é terrível. Amém? Provérbios capítulo 3, quero ler com você 2 versos, amém? 2 versos. Provérbios capítulo 3 é o primeiro deles. Amém? Provérbios 3, logo depois ali do livro dos Salmos. Provérbios capítulo de número 3. Quero ler 2 versículos que falam sobre a mesma coisa, mas eles estão em extremidades de significado oposto. Amém? 2 versículos falam sobre a mesma coisa, o assunto, a questão é a mesma, mas eles estão em extremidades opostas, porque eles fazem apontamentos diferentes dentro da mesma questão. Provérbios capítulo 3, verso de número 9 e 10. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. 1 de Timóteo, capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, verso de número 10. 2 textos sobre a mesma coisa, em extremidades de apontamento diferentes. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Pai, no nome precioso de Jesus, nós declaramos, ó Deus, que a semente da Tua palavra cai em terra boa nessa noite. Declaramos, ó Deus, que nenhuma ave do céu, nem o sol escaldante, nem os espinhos sufocarão, secarão e nem levarão a semente. A Tua palavra é a semente, nosso coração é a terra boa. Em nome de Jesus, que ela caia em terra boa. Amém? Pode se sentar, por favor, querido, em nome de Jesus. Todos aqui estão me ouvindo bem? Está conseguindo ouvir bem? Está bem? Claro. Que às vezes está alto, mas não está claro, né, irmão? Está claro ou não? Você consegue me ouvir claramente? Para que ninguém estranhe, primeiro eu quero começar com uma recomendação. Qual é? Que você acesse igrejapetra.com.br ou entre no YouTube ou no Facebook, onde estão gravadas as mensagens dos cultos, as pregações, todas elas estão lá. Porque no domingo passado, nós começamos a tratar esse assunto, e não daria tempo, que Deus Ele faz as coisas, não daria tempo, irmãos, hoje, de trazer a quantidade de pessoas que nessa semana tiveram testemunhos para dizer a respeito daquilo que nós tratamos a semana passada. E isso não é um truque. Não é um truque de igreja. Olha, vamos falar isso aí. Parece que na nossa mente é tudo milimetricamente colocado. Canta 3 músicas, faz uma oração, começa uma palavra e induz a mente a um tipo de pensamento. Mas eu vou dizer para você, o meu desejo é que o Espírito Santo induza você a crer. Porque muitas pessoas já nessa semana experimentaram um pouco. E por que experimentaram um pouco? E ainda que seja muita coisa na vida de alguém. Porque se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito, Deus nos colocará, né? É como dizer a alguém: olha, você crê, uma vez
um jovem chegou para mim e disse assim: cara, eu queria muito ter um dom de curar pessoas. Eu queria estender a mão, como diz a Bíblia, e curar o enfermo. Mas não acontece isso comigo, ele falou. Daí eu falei para ele assim: por quantas pessoas você já orou esse ano? Ele falou: nenhuma. Então a questão não era nem dar um passo de fé, ele não tinha nem perna para dar passo. Note, eu quero muito orar pelas pessoas e elas sejam curadas. Por quantas pessoas você já estendeu a mão? Nenhuma. E eu perguntei: por quê? Ah, sei lá, vai que ela não é curada. Como diz a Escritura, não suponha tal pessoa que vai receber de Deus alguma coisa. Ele duvida. Minha gente, isso aí não é fé. Nunca foi. Semana passada começamos a tratar de uma das principais áreas da vida do ser humano, de qualquer ser humano, e de um dos principais temas deste livro, que é o dinheiro. Infelizmente, tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus quer fazer, tudo aquilo que Deus construiu para nós, o próprio diabo, ele cria uma nova maneira, ele cria um falso em cima do verdadeiro. E esse exemplo é tão violento e tão verdadeiro que eu poderia tirar o assunto dinheiro e colocar qualquer outro, que ia dar o mesmo resultado. Por exemplo, família. Família é um assunto nosso, amém? E é um assunto da palavra de Deus. O que é que o diabo fez? Ele cria todo dia, vocês estão entendendo? Novos conceitos de família. A Bíblia diz que família é uma coisa. A Constituição do nosso país diz que família é uma coisa. Mas agora tem um monte de gente dizendo que família pode ser qualquer coisa. Basta você decidir que aquilo ali é uma família. E o ser humano, ele chega a nível tão profundo, que tem lugares como Holanda, que tem lugares na Europa, no mundo, que já está em projeto, já tem tramitação no governo, que se a família pode ser qualquer tipo de organização, onde eu decido o que é. Em alguns lugares como Holanda, por exemplo, já tem o projeto da família animal. Porque afinal de contas, irmão, qual é a diferença? Que se agora eu decidir que família é homem com homem, deixa eu, sou eu que quero. Qual é a diferença? E amanhã eu decidir que a família sou eu e um cachorro. Ah, cara, você está falando um absurdo. Isso não existe não, você está mal informado. Ponha lá no Dr. Google, zoofilia, para você ver. Você vai sair da caixinha. Então, dinheiro na Bíblia é um grande tema. São mais de 2.000 passagens que se referem a esse tema. E nós vivemos as nossas vidas com um chão, com uma base de vida chamada dinheiro, ou não? Não é verdade isso. Você trabalha para quê? Porque você gosta pra caramba de trabalhar sem receber nada, é? Cara, você é doido. Você pode até gostar do seu trabalho no primeiro dia, no segundo. Ah, é meu sonho. Faz isso a vida inteira sem receber um centavo, que eu quero ver. E se isso fosse tão verdade, ninguém pedia férias. Então o dinheiro está aqui, mas o inimigo, o diabo, ele sabendo disso, ele sai na frente, entendeu? E ele borra tudo. É a mesma coisa que nós temos aqui um quadro, por exemplo esse, que fosse pintado a óleo. O óleo está fresco. E aí alguém chega com a mão e faz isso aqui, ó. Havia uma pintura original, mas alguém deturpou, alguém turvou aquela visão. Então, para que você tenha todo o entendimento, escuta 2 horas de pregação da semana passada. Acho que foi uma das pregações mais longas que eu fiz na minha vida. Eu vi lá no vídeo, 2 horas de palavra. Meu, dá para ir mudar de igreja, não dá não?
Mas ainda tinha uma quirera ainda. Tinha uma quirerinha. Por quê? Eu já começo já dando tiro no telhado. Por quê? Porque a Bíblia trata mais de 2.000 vezes o assunto dinheiro. Porque é que eu vivo lidando com isso? Porque é que faz praticamente parte do meu corpo. Aqui no meu bolso de trás eu tenho uma carteira. E dentro dela eu carrego o quê? Alguma forma de dinheiro. Cartão, cheque, dinheiro vivo, sei lá o quê. Né? Ou não. Mas está aqui. E é engraçado, irmãos, que para você e para mim, na Escritura, o dinheiro ele vai assumir 2 pontos, preste atenção. Em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, honra a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 6, com a mesma questão ele fala, isso pode te matar. O mesmo elemento, a mesma coisa, como diz, as duas caras, as duas faces de uma nota, as duas faces de uma moeda. Deixa eu ter uma moeda aqui. Alguém tem uma moeda fácil aí? Parece aquela uma, né? De quem é o rosto que está na moeda? Ah, é de César. Até hoje. Sabe quem que é esse cara aqui? Então dá a César o que é de César. É um outro assunto. Mas essa moeda ela tem 2 lados. Esses 2 versículos que eu te li para você, li com você, eles mostram os 2 lados da mesma moeda. O primeiro, o dinheiro na sua vida pode ser um objeto de adoração. Uma maneira de honrar e adorar a Deus, número 1. E ele pode ser um altar de idolatria. A mesma coisa. Então, responder a pergunta das eras. Deus tem problemas com o dinheiro? Não. Por quê? Primeiro, ele não precisa dele. Segundo, ele é dono de tudo. Nós já falamos semana passada isso, amém, irmãos? Escuta lá. E terceiro, ele não é dominado por nada. Ele não pode ser tentado pelo mal. A prova terrível disso é que Jesus tinha como tesoureiro do seu grupo um ladrão, Judas. Judas, diz a Bíblia, ele cuidava da bolsa de ofertas. E para quem não leu a Bíblia ainda direito, Jesus e os seus discípulos recebiam muitas ofertas. Jesus, viu, irmão? Lê lá. Lê os 4 evangelhos, pelo amor de Deus. Jesus várias vezes recebeu oferta de muitas pessoas. E eles guardavam em ofertórios como nós temos hoje. Só que quem é que cuidava disso? Era um ladrão que cuidava do dinheiro. Pergunta para você, você colocaria hoje na sua casa, na sua firma, na sua empresa, na igreja, uma pessoa que você sabe que rouba para cuidar do seu dinheiro? Responda isso. A resposta é lógica, ninguém faz isso. Mas Jesus fez. Então tem 2 aqui, ou Jesus era um bobão, ou Jesus estava mantendo ele ali para lançar uma mensagem para você e para mim. Qual é? Eu não vivo do que está dentro do gasofilácio. Eu observo como é que vocês lidam com o gasofilácio. Ah, isso aí não está na Bíblia não. Mateus 19, Marcos 10 fala do jovem rico. A Bíblia também fala da viúva pobre. Quantos anos da viúva pobre? Vamos começar pela viúva pobre? Abre a sua Bíblia aí, querido. Vamos lá, vai. Em nome de Jesus, Marcos capítulo 12. Finalmente o Senhor me mostrou essa semana o que era o negócio da viúva pobre, que eu sempre ficava encasquetado. Viúva pobre, Marcos 12, 41. Primeiro versículo, versículo 41, leia na sua Bíblia. E Jesus assentado ao lado, em Lucas está que ele estava ao lado, ou estava em frente ao gasofilácio, não importa. O que é um gasofilácio? Gasofilácio é aquele móvel que nós tínhamos aqui,
onde as pessoas, é um ofertório, é onde alguém coloca uma oferta. Isto é um gasofilácio, é o nome de um móvel, amém, irmãos? Interessante, aqui já vai dar um choque na nossa cabeça. Por que Jesus não está fazendo milagre, hein? Por que Jesus não está curando um doente? Por que Jesus não está fazendo alguma coisa? Jesus, numa determinada hora, ele para, é o que está escrito aqui, e ele assenta, ele fica sentado assim, ó. E a Bíblia diz que ele fica observando. Ele está observando o quê? Você sabe ler, lê aí, ó. Ele não estava observando quanto, ele estava observando como. Quanto é diferente de como. Quanto fala do que você tem na mão, como fala do que você tem no coração. São duas coisas diferentes. Jesus estava parado ali, ó, observando isso. Então, Jesus ter mantido Judas, porque Judas tinha um problema sério com o dinheiro, ele roubava. Nós conversamos isso legal na semana passada, depois você assiste lá, que ele ainda entrou num discurso religioso. Não, a gente podia gastar esse dinheiro com os pobres, que isso, poxa vida. Mas a Bíblia diz que ele não fazia isso, que ele cuidar de pobre, nada, ele queria, que ele roubava dinheiro. Lá na frente, ele mesmo vende Jesus por 30 moedas, é dinheiro, dinheiro, dinheiro. E ele vê como o pessoal dava dinheiro ali. E muitos ricos depositavam grandes quantias. Daqui a pouco veio uma viúva. Às vezes, nós aqui no Brasil hoje, 2015, a gente não entende muito. Viúva, há 2000 anos atrás, em Israel, era uma mulher que não tinha nem eira nem beira. Não tinha previdência social, não tinha aposentadoria de viúva. Por isso que a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, fala que era obrigação do povo de Deus cuidar das viúvas. Por quê? Porque não tinha ninguém por elas. Morresse o marido, ela ia pedir esmola na rua. Então vem vindo uma viúva pobre, lógico. Não havia viúvas ricas. E ela vem com 2 moedinhas. E ela vem com aquelas 2 moedinhas e coloca no mesmo lugar onde tem uma fila de gente só dando envelopão com 100, 200, R$1.000, uma coisa assim. Jesus para e fala: essa viúva depositou no gasofilácio mais do que todos eles juntos. Irmãos, matematicamente isso está errado. Concorda? Lógico. Logicamente isso está errado, porque ela não depositou mais do que os outros. Os outros, em quantia, depositaram muito mais do que ela. Mas Jesus, ele faz uma contra-afirmação e fala: não, é ela que deu mais. Aí dá, epa! O que Jesus está querendo dizer, irmãos? Que os valores do reino de Deus não são os valores daqui. E aí eu estava estudando, falei: Deus, mas tudo bem, o senhor já falou, mas eu queria entender isso aqui, ó. Aí Deus me deu o versículo, Deuteronômio 24:6. Agora você vai entender o que é verdadeiramente que essa mulher fez. Deuteronômio 24:6. Eu não sei como está na sua tradução, porque a linguagem é antiga e tal, mas eu vou... Deuteronômio 24, a partir do versículo 5, escute. Moisés vem trazendo as leis de caráter humanitário. O que são leis de caráter humanitário? Leis que preservavam a pessoa. Leis que ajudavam as pessoas. Assim como tinham leis de caráter sanitário. Sanitário? Tinha. De limpeza.
de asseio corporal, tem lei para isso. Tinha lei acerca de propriedade. A Bíblia fala de medida de terreno. A Bíblia fala que você não deve pegar nenhum palmo do terreno do outro. Fala a leis acerca de pobreza. Sabe o que a Bíblia fala, irmão, sobre pobreza? Um exemplo, são muitos. Ele fala assim, ó, se você tem uma árvore frutífera na sua casa, e os galhos dela, cheios de frutas, pendem para a rua, não corta o galho. Porque a fruta que dá, além do seu muro, Deus faz crescer para dar para o pobre. Isso é Deus. Detalhe. Aí vem as leis de caráter humanitário. Eu vou ler o primeiro 5, só para você abrir o seu entendimento. O homem recém-casado não pode ir para a guerra. Não colocará sobre ele nenhum cargo e nem encargo. Ficará 1 ano livre em casa para prover felicidade à sua mulher e à sua família. Sabe o que é isso? Está aqui, ó, casal aqui que vai. Que dia que é mesmo? 24 de janeiro. Vai casar. Sabe o que é isso? Se isso aqui está em vigor, e pode estar. Isso aqui não fere a palavra de Deus em nenhum momento. Isso aqui a gente pode colocar em vigor. É aquele que pode receber isso, receba. Vai lá casar o Caio com a Lisandra. No dia de ele casar, vai lá o Biriba, chega para ele e fala assim, ó, você está liberado do Ministério de Música, e de todos os seus encargos, e de todas as suas funções, por 1 ano. Para que você aprenda a ser homem, você aprenda a ser mulher, vocês aprendam a ser família. Inclusive, né, Jesus? Se o senhor quiser, eu estou querendo. Porque, irmão, ministério tem estragado a vida dos outros, hein? Ou não? Ou estou errado? Esse negócio de vamos fazer a obra do Senhor. Irmão, olha aqui, olha a inteligência de Deus. Você vai casar? Vai ficar 1 ano. Larga esse violão, larga esse microfone, larga esse... para com tudo. Vai aprender, irmãos. Talvez eu não tivesse cometido tantos erros na minha casa. Talvez você não tivesse. Talvez todos nós não tivéssemos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso aqui é uma lei de caráter humanitário. É uma lei de preservação. Agora olha o versículo 6. Olha onde que a viúva pobre entrou aqui, ó. Você não tomará como penhor, ou seja, como pagamento, as 2 mós, nem a pá de cima e nem a de baixo, porque assim você daria como pagamento aquilo que você faz para viver. A mó é ferramenta. O que está dizendo aqui? É como se o Sérgio tivesse uma dívida para saldar, o Eduardo tivesse uma dívida para saldar. E qual é a ferramenta de trabalho do Eduardo aqui? É o ar-condicionado, são as ferramentas de elétrica, são as ferramentas para dedetização. Aí eu vou lá e executo a dívida. Como você não tem que me pagar, eu vou lá e tomo o seu material de trabalho e vendo como pagamento. Deus proibiu isso. Você não pode tirar de alguém o único sustento que ele tem. Aí vem a viúva pobre, com as 2 moedas que ela tinha para viver. É de todo o seu sustento, Jesus disse. Leia aí. Ela chega aí. Por que é que a oferta dela foi a maior? Porque em quantidade não era maior. Mas ela, meu Deus, ela sendo liberada por Deus, não quis ser. Ela quis honrar. Deus tinha dito. É a mesma coisa. Deus vinha em você e fala assim: eu te libero da sua obrigação. A maioria das pessoas faz assim, ó, Senhor, Jesus, obrigado Senhor, Essa mulher não.
ela deu a volta em Deus. É isso o que a Bíblia chama de honra. É fazer aquilo que você não está obrigado a fazer, mas você faz por amor. A honra não é obediência. A honra é um passo além da obediência. Por isso que são poucos que honram. A maioria não consegue obedecer, mas tem alguns que honram. Ele vai além da obediência. Muitas pessoas, irmão, ficam me perguntando. Eu vou te dar um exemplo. E esse exemplo que eu vou dar, ouça, em nome de Jesus, ouça. Está gravando aí. Muitas pessoas vêm me perguntar até hoje. Olha, quero marcar uma conversa com você. E eu penso que é uma coisa muito séria, uma coisa muito... Cara, eu queria saber se eu posso fazer ou não uma tatuagem. Olha, irmãos, eu poderia construir uma esfera de sim, e eu poderia construir uma esfera de não. E verdadeiramente, fora do folclore evangélico, não existe uma proibição na palavra de Deus para isso. Ah, mas tem um versículo lá. Eu não posso pregar para você hoje isso aí para te explicar. Mas uma coisa eu te digo. Eu já tive vontade de fazer um monte de coisa que a Bíblia não condena. Mas eu não faço, sabe por quê? Por causa dos senhores e das senhoras. Porque eu aprendi na palavra que a minha vida não é mais se eu quero ou se eu não quero, ou se eu vou buscar uma teologia aqui para fazer eu passar batido, porque na verdade a Bíblia não fala sobre isso, mas a Bíblia fala sobre a consciência do fraco, que não deve ser golpeada pelo seu desejo de passar. Você está entendendo, irmãos? Tem um monte de coisa que eu não faço, não é porque a Bíblia não diz, é porque eu não faço, porque eu quero honrar a Deus. Essa viúva fez isso. Deus liberou ela. Deus falou, aqui está escrito, se isso que você tem para trazer como oferta é aquilo que você vive, você está liberado, você não precisa trazer nada. O que ela fez? Ela foi. Por quê? Essa aqui para dar nó. No texto de Marcos, não diz que depois da oferta ela saiu, virou a rua e achou uma mala de dinheiro. Ela continuou pobre. E agora? Deus não é troca. Gasofilácio não é caça-níquel. Sabe o que é caça-níquel? Você põe uma moeda em cima, bate aquela alavanca, trac. Aí você fica mais assim, vamos lá, Deus, já coloquei a moeda aqui em cima. Vai, vamos. Quero ser rico. Se você anda querendo ser rico, daqui a pouco a gente já chega lá em Timóteo. Você está entendendo, irmão? Você entendeu o que essa mulher fez agora? Ela foi além ela foi liberada e ela não quis ser. É a mesma coisa do escravo, que depois de um tempo, o seu senhor o liberava, mas ele podia ficar na casa do seu senhor de livre vontade, colocando um sovelo na orelha. O seu senhor o marcava com um sovelo na orelha, aqui ó, tipo um brinco, uma coisa assim. Pá! O que era aquele sinal? Era um sinal de um escravo que foi liberto, mas porque amava o seu dono, decidiu de livre vontade servi-lo para sempre, sem ser escravo. Esses somos nós. Jesus não aprisiona. Aqui está a resposta para muitos. Por que Deus não dá um jeito naquele homem? Por que Deus não dá um jeito nessa injustiça, hein? Por que Deus não vai... Aqui está a resposta. Por que Deus não vai lá naquele irmão que está fazendo essas coisas e pega ele e traz ele com... Porque Deus tem poder para fazer isso? Deus tem. Mas uma coisa eu sei, Deus é pai. E para um pai é muito mais prazeroso, eu digo porque eu sou, ter um filho correndo para te abraçar porque te ama, do que o barulho de um fio de chicote fazendo assim, ó, ou você entra, eu te arrebento agora.
Irmão, desculpa, até um jumento, até um jegue, até um cachorro tem medo de uma chicotada. Você está entendendo? Agora o filho, ele entra porque ele ama o seu pai e a sua mãe. Ele não precisa nem chamar, ele quer estar lá. Você está entendendo? Foi isso que essa mulher fez. Ela rompeu uma lei que Deus tinha estabelecido para liberar a pessoa. Ela falou, não quero ser liberado, eu quero honrar. Qualquer pessoa podia falar, não, mas está na Bíblia que você não precisa fazer. É o que muitos têm feito, inclusive. É só você voltar à pregação da semana passada. Tem muita gente estudando a palavra a respeito do dízimo no Novo e no Antigo Testamento, não para descobrir e viver a verdade, mas para ficar livre de qualquer responsabilidade. É muito diferente. Essa mulher não. Ela foi, descobriu a lei, e quando ela descobriu, sabe o que ela fez? Não, mas eu vou honrar, eu vou continuar. É só você pega o que eu estou falando e emenda na semana passada. Tudo bem, você descobriu, como eu descobri, que na nova aliança eu não estou obrigado mais a Deus com dízimos. Eu descobri isso na Bíblia, e é verdade. Mas ela também descobriu. Mas o que ela fez com que ela descobriu? É o que eu quero fazer com que eu descobri. Você está entendendo, irmãos? Então eu vou pegar o dízimo que eu estou liberado e vou exterminar? Não, eu vou partir dele agora para cima. Eu quero ser como essa mulher. Está entendendo, irmão? Abre aí, ó. Ah, você descobriu que existe uma liberação? Maravilha. O que você vai fazer com ela? Você está livre para passar. Pode passar. Deus ama quem dá com alegria. Agora, ela descobriu que podia passar, mas por amor a Deus, ela não passou. Falou, eu quero ficar aqui. Eu sei que o Senhor já me liberou dessa lei, mas eu quero ofertar. Eu tenho prazer em fazer. Era uma coisa que estava nela, era uma coisa que nós devemos buscar, é uma coisa que nós devemos ser. O que é o jovem rico? O jovem rico, ele simboliza para nós a grande maioria das pessoas. A palavra de Deus, ela diz que, na passagem do jovem rico, em Mateus 19, a seguinte coisa: Jesus estava andando, primeiro, o jovem veio correndo na direção de Jesus. Primeiro, ele correu. Isso indica o quê? Pressa, interesse, porque ninguém corre para o outro de graça, fazer gracinha. Ele correu. Chegando na presença de Jesus, ele ajoelhou. Depois ele adorou. Depois ele chamou Jesus de Messias. Ele chamou de Jesus de bom mestre. E Jesus fala assim, ninguém é bom a não ser um que é Deus. Ou seja, você está me chamando de bom, é porque você reconhece que eu sou Deus encarnado. Ele é. E aí tem a pergunta, irmão, aqui a pergunta, ó. O que eu devo fazer para ser salvo? Jesus responde, guarda os mandamentos. Olha outra coisa que ele fala, tudo isso, ele fala, não matará, não adulterará, não dirá falso testemunho, honrará o teu pai e tua mãe. E aí ele fala, eu faço isso desde quando eu sou criança. Era crente de berço. Aí Jesus volta a palavra, escute aqui agora. Aí Jesus fala assim para ele, você quer ser perfeito? A palavra no grego é teleios, perfeito, completo, maduro, íntegro, inteiro. Quando Jesus chega para ele, parece uma conversa desconexa. Jesus fala, ele rebate. Jesus fala, ele rebate. Jesus vai falando, ele vai colocando na mesa. Eu já faço isso, eu já sou um excelente crente, eu já obedeço os mandamentos, desde criança, eu já adoro, eu já fico de joelho, eu já oro, eu já sei que você é Jesus, eu já sei tudo. Aí Jesus olha para ele e faz uma pergunta. Você quer ser teleios? Você quer ser completo? Você quer ser inteiro? Você quer.
Você que está aqui hoje. Eu estou na igreja, aleluia, irmãos. Estou na igreja, aleluia, voltei para a igreja. Irmão, voltei para a igreja, meu Deus. Sai dessa, cara. Sai dessa história de voltei para a igreja. A pergunta não é voltou? E aí, irmão, voltou? Pô, rapaz, voltei, já até fui 2 cultos. Não. A pergunta de Jesus é: você quer ser completo? Porque eu vejo que você está incompleto. Porque de 10 mandamentos, ele diz que observava, ele diz que cumpria 6 mandamentos. Só que o primeiro e o segundo mandamento ele não cumpria. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Não terás outros deuses diante de mim. Ele tinha um. E não fará para ti imagem alguma de escultura, de nada. Olha uma imagem aqui, ó. De 10 mandamentos, ele fala para Jesus: eu cumpro esse que você falou, eu já cumpro, já faço isso. Jesus fala assim: mas você não é completo. O primeiro e o segundo você não cumpre, porque você tem outro Deus diante de mim, e o nome dele é Mamon. Eu estou vendo ele. E você não somente tem ele na sua vida, como você tem a escultura dele, que é. Então o primeiro e o segundo mandamento te desqualificam para andar comigo. Tanto é que você vai ler, e o que acontece? Quando aquele jovem ouve Jesus dizer isso, ele baixa a cabeça, aquele cara que veio correndo, ajoelhou, baixa a cabeça, dá as costas e sai. Triste. Por que sai triste? Porque ele tinha muito. Então na frente dele estava Deus. Aí ele olhou na carteira, olhou em Deus. Olhou na carteira, olhou em Deus. É aquilo que eu falei semana passada. Pô, cara, mas a minha família inteira trabalhou para ter esse patrimônio. Agora vem um cara mandando largar disso. Ele olhou para o suor da vida toda e não entrou no descanso eterno. Esse tem sido o problema de muitos. Não descansa, porque a única linguagem que ele sabe é o suor. Eu vou ler isso com você com mais propriedade. Nós não lemos na semana passada. Abra sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29. Lembre-se, mais uma vez eu digo, ouça a pregação da semana passada, você que está aqui nos visitando, você que não veio na semana passada, para que você compreenda. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29. Quando Davi começa a levantar ofertas e recursos para a construção do templo. Isso aqui é punk, velho. Aqui, ó. Olha o primeiro versículo. É igualzinho Jesus, ó. Olha o homem segundo o coração de Deus, se mostra aqui, ó. Lá Jesus tinha um tesoureiro ladrão. Olha aqui, ó. Versículo 1, 1 Crônicas 29. Disse o rei Davi a toda a congregação, preste atenção: Salomão, o meu filho, que é aquele a quem Deus escolheu, número 1, é moço. Nesse tempo aqui, entre 15 e 17 anos. É moço e é, o quê? Inexperiente. Irmão, você juntaria uma fortuna do povo para dar na mão de um moleque que não sabe contar nada? Lê. O meu filho é moço e é inexperiente, ou seja, é um menino, mas ele conclama um dos maiores levantes de oferta naquele tempo para construir o templo, e dá na mão de um garoto inexperiente. Essa obra é grande, porque o palácio não é para homens, é para Deus. E aí ele fala das forças dele. O sentido do texto fala assim, parece que está falando assim, não, mas você está errado.
ele está falando que o filho é moço inexperiente, e aí ele sai para fazer isso. Sim, isso está correto. Ele aponta o filho dele como um menino e inexperiente, e ele fala: por isso então, eu, Davi, um rei mais experiente, vou juntar todas essas ofertas. Ele sai na frente do filho dele, por causa da constatação. Mas Salomão, que finaliza o negócio, lembra? Lê depois para você ver. E aí ele fala aqui, né, irmãos, as ofertas, mas eu quero vir com você no versículo 10, a oração, que é a oração que eu quero fazer aqui no final, em nome de Jesus. E você deve fazer sobre a sua casa, para que você entenda tudo aquilo que nós falamos na semana passada. Olhe, pelo que Davi louvou a Deus perante a congregação. Por quê? Porque no versículo 9 diz que o povo se juntou voluntariamente, por amor à causa, por amor a Deus e por amor a Davi. Ninguém foi de cabresto aqui, foram voluntariamente. O nível da oferta foi muito grande. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque tudo é teu, tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre tudo. Riqueza e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer, e tudo o Senhor dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos pelo seu glorioso nome, porque quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que nós pudéssemos dar a ti estas coisas. Tudo vem de ti, é da sua própria mão que te damos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos todos nós e nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e nós não temos permanência nela. Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar uma casa ao seu santo nome, vem da sua própria mão. Verso 17, eu sei, meu Deus, que tu prova o coração e se agrada da sinceridade. E sei também que na sinceridade do meu coração, eu dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com que alegria, Deus ama quem dá com alegria, 1 Coríntios 9, 2 Coríntios, que se acha aqui este povo, e te fez ofertas voluntariamente. Exatamente Deuteronômio 11, Deuteronômio 8. Nós somos incapazes de dar alguma coisa a Deus sem que Ele primeiro nos dê. Aqui, ó. Esse aqui você pega aqui, Deuteronômio 11, Deuteronômio. É claro para todos nós que é impossível você trabalhador, você irmão que está aqui, dar algo a Deus, se Deus não te der primeiro. É o que Davi está falando. Quando chega aqueles caminhões de oferta, de pedra preciosa, e enche a casa de Deus, Davi poderia falar: olha, Senhor, glória a Deus, está aí, o povo é fiel, lá, lá, lá. Davi não fala isso. Davi, ele se humilha. Davi, ele engrandece a Deus e fala: Senhor, sabe tudo isso aqui, Senhor? Foi o Senhor que deu para nós, senão nós não tinha condição de dar. Isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui é poderoso demais. E aí você vai ver que diante de tudo isso, se levanta, em Mateus 6, a única criatura que o Senhor Jesus chamou de Senhor. Que no aramaico é uma palavra chamada mamon. É o Deus, é uma coisa
elevada, uma coisa elevada à categoria de Deus. Assim como a Bíblia diz que o ídolo, nada é. Mas a Bíblia diz no Antigo Testamento que demônios se escondiam por trás dos ídolos. Por quê? Porque as pessoas se dobravam diante deles. Então Mamon que é? Quem é? O que faz? O Mamon é esse Deus que aparece, entre aspas, Deus entre aspas. É esse novo Senhor que aparece por detrás das coisas e começa a redimensionar os seus valores. Nós poderíamos virar a noite aqui falando de itens, de apontamentos que mostram Mamon. Por exemplo, olha para você, irmão, é muito extenso, mas vamos jogar uma linha para lá, ó. Isso aqui não tem nada a ver, ó. Deus não faz acepção de pessoas. Deus. E nós? Se não fosse, Tiago não teria escrito na sua carta, certo? E lá ele fala o quê? Qual é a medida que ele fala de acepção de pessoas? O que é acepção de pessoas? Fazer separação de valor e importância entre um e outro. E aonde é que ele vai bater? Porque um entra com roupas velhas na igreja, ele não tem condição. E o outro é um importante e ele entra com roupas finas. E a Bíblia diz, não trata um diferente do outro. A acepção de pessoas é um dos tentáculos de Mamon. Por quê? Deus diz que ama todos. Deus diz que todos são irmãos. Deus diz que perante Ele todos são iguais. Deus diz que perante Ele todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo mundo é todo mundo. Diante do Pai, todo mundo é igual. Amém, irmãos? Mas diante de nós, e diante desse novo Deus, desse Mamon, ele entra uma outra coisa. Você é diferente de mim, sabe por quê? Aonde que você mora? Eu já soube de casos aqui nesta cidade, de pessoas que não conseguiram emprego, tendo um currículo bom, não conseguiram emprego, porque a hora que a pessoa viu o endereço, estava escrito Castolira, Araretama, Feital, Jardim Regina, não serve. E a pergunta é, por acaso o morador do Araretama e do Castolira é menos competente profissionalmente que um cara que mora no centro? Quem é que está dando essa carta? É um cara que te mede pelo... É o Mamon. Olha onde que a barba dele vai bater, aonde que o tentáculo dele dá a volta. Então vencer Mamon é muito mais do que dar uma oferta legal. Vencer Mamon é exterminar toda a raiz que foi influenciada por ele. Se você é uma pessoa que faz diferença entre um e outro, por causa do carro que o cara tem, a moto que o cara tem, o endereço que o cara tem, o que ele veste, Mamon é Senhor na sua vida. Tem um demônio que influencia o seu pensamento. Então tem que, irmão, a não ser que você queira virar cabideiro de capeta, aí tudo bem, é você. Eu não quero. Eu quero ser completo. Jesus pergunta para mim, você quer ser completo? Eu falo, eu quero, Senhor. Então eu quero descobrir onde tem rato e onde tem barata na minha casa. Eu quero descobrir o ninho. Eu não quero matar uma barata na varanda. Eu quero descobrir onde é que elas põem os ovos. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem pessoa de dedetização aqui, fala com eles. Eu não quero ir lá pulverizar uma pulga lá na varanda da minha casa. Eu quero saber onde que está o ninho, não é assim, Sérgio? Eu quero saber onde está o foco, é dali que ela sai. Ali ela procria, ali ela cria. Não adianta ficar jogando detefon lá na varanda. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Porque servir a Mamon não é simplesmente não ofertar na igreja, não, irmãos. É ter bloqueado da sua vida praticamente o que a Bíblia diz,
ele não pôde seguir a Jesus daquele jeito. Não pôde. E não foi porque Jesus não quis, foi porque ele não conseguia. Ele estava travado, ele estava amarrado, ele estava preso. Ele não poderia seguir Jesus, sabe por quê? Porque se ele seguisse Jesus uma quadra, duas, ali na frente, Jesus ia fatalmente mandar ele entregar aquilo ali. Se não fosse naquela hora, ia ser na outra. Sabe por quê? Porque dinheiro e riqueza nunca foi problema para Deus, é problema para nós, gente. É no nosso coração que a química é alterada. Quantos estão entendendo? Deus é imutável. Deus não muda. Nele não há dúvida e nem sombra de variação. Mas em nós há. A gente muda. Entre uma calça boa e a calça de marca. Eu sei que eu não quero falar aqui sobre qualidade de produto. Mas tem gente que é servo de mamão assim, ó. Ele compra o que ele não precisa para agradar quem não ama ele. Ele compra o que não precisa com o dinheiro que ele não tem para agradar quem não o ama. Esse é o mamão. Porque no reino de Deus, você não precisa chegar aqui com uma roupa bonita. Eu não amo a sua roupa, estou nem aí para a sua roupa. Por isso, moças e rapazes, se você acha que essa igreja aqui vai se tornar aquelas igrejas, ou aqueles lugares de desfile de moda, deixa de ser bobo. Eu não dou a mínima para a sua roupa, cara. A não ser se você está vindo aqui peladão, aí né, vão dar um corte no você. Que também ninguém é obrigado. Né? Mas meu, olha, você viu a roupa dela? Você viu o sapato dele? Eu quero olhar no olho dos irmãos. Eu quero olhar, eu quero saber o que Deus está fazendo na vida do irmão. E não que a roupa. Irmão, isso é ridículo. Isso é pequeno. Isso é mamão. Isso é um espírito da miséria. O espírito da miséria não é andar mal trajado. É andar bem trajado. Mas qualquer traje que você ponha é insuficiente para te vestir bem. A maldição aí, ó. Aí o mamão aí. Aí ele pega você e prende você nas dívidas. E você faz um monte de dívidas. Porque talvez tem uma voz na sua mente que fala assim, cara, se você comprar aquele tênis, aquele celular, aquele carro, você pode participar da high society da igreja. Igreja verdadeira não tem high society. Não existe. Não pode existir uma igreja verdadeira, igreja de ricos, igreja de pobres, igreja de não sei o quê. A igreja, o reino de Deus, ele não compreende profissões, salários e nem cargos. O reino de Deus observa salvos, lavados e remidos. Jesus olha para a gente e não o que a gente traz. Por isso faz sentido em 1 Pedro capítulo 3, ali por volta do versículo 5, que fala que as mulheres devem se vestir com modéstia, não com penduricalhos, não sei o quê. Isso não tem nada de proibição de brinco, nem de enfeite, não é nada disso, mas ele fala a palavra-chave, que o valor da mulher não seja os seus enfeites. Você pode colocar brinco, irmã, pode passar batom, aleluia, amém? Pode botar sua maquiagem, mas não precisa vir igual o Coringa do Batman. Cara branca. Se ela dá a risada, dá uma trinca aqui, ó. Passa massa corrida na cara. Então eu quero te dizer, mulher, lá em 1 Pedro 3, a beleza da mulher não é exterior. Porque eu estou cansado de ver um monte de mulher bonita e homem bonito que é sepulcro caiado. Dentro dele tem morte, demônio. É isso aí. Mas não estou dando nem. Ah, glória a Deus, o pastor liberou o banho. Não. Vai tomar banho, bota a roupa limpa, tá, irmão? Que tem uns irmãos que, ele pega carona nessa calda e já vai embora. Não é isso não.
Mamon é assim. Ele faz você comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar quem não está nem aí com você. Zé Bobão, espertão. Ele diz assim para você, ó, você está na pindaíba, você está complicado, sabe o que você faz? Você vai lá e compra o carro mais novo, e anda na cidade, para as pessoas não verem você por baixo. Olha, irmão, que miséria isso, meu Deus do céu. Olha que cadeia satânica isso. Sabe o que é isso? É gente que não entendeu o valor que tem. Que o valor verdadeiro é você, não o que você tem. O reino de Deus não compreende isso, irmãos. O reino de Deus dá valor para você. O reino de Deus não tem dentista, advogado, engenheiro. O reino de Deus, aqui senta o engenheiro, aqui senta o dono da empreiteira, e aqui senta o servente de pedreiro. Eles dão a mão e eles dão glória a Deus, porque no reino de Deus é todo mundo irmão. Não tem no reino de Deus é o cara. Reino de Deus não tem rico. Reino de Deus todos são ricos. Mas isso é do outro mundo, cara. E aí não dá para a sua. Você é terra. Aí não dá para subir. Aí você vê uma outra demonstração. Esse é o Mamon, dando valor para as pessoas, dando valor para o trabalho, medindo e separando uma pessoa das outras. Toda briga, o amor não é o dinheiro que é a raiz do mal, é o amor ao dinheiro. Lê direito. Dinheiro não faz mal, irmão. Dinheiro faz bem para você, se você utilizá-lo corretamente. Ou tem algum hipócrita Zé Bobão aqui? Não, dinheiro não. Então, se o dinheiro está fazendo mal para você, dá para mim que eu vou usar. Mando lá para Mariana, vou fazer missão. Tranquilo, você está liberto. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é, por exemplo, passar a ser violento por causa de dinheiro. Existe isso ou não? Matar por causa de... casamento, né? Vai receber, né, irmão? Olha lá, os dois lá de frente. Agora você vai fazer o juramento. Você, como é que é aquele negócio? Até esqueci. Na alegria e na tristeza. Irmãos. Na riqueza e na pobreza. Eu prometo. Nós dois. Estamos mentindo um pro outro. Só pode dizer isso no casamento quem é liberto, cara. Porque tem muita gente deixando o marido, tem muita gente deixando a esposa, porque as coisas não estão bem na conta bancária. Você casou com a conta bancária ou casou com a pessoa? Vai lá e casa com a Caixa Econômica. Compra um vale cap e leva para a cama. Deita com a captiva, deita com o carro novo. Vê se dá para você fazer alguma coisa no escapamento. Ai, que coisa horrorosa. Coisa horrorosa é viver desse jeito, irmão. Coisa horrorosa é viver sob domínio de demônio, servindo ao dinheiro como se ele fosse Deus. E o dinheiro quer adoração, hein? O dinheiro fala, me guarda, me coloca em lugar bom. O dinheiro fala, não me larga não. Sem mim, nada você pode fazer. O dinheiro fala isso. Essa frase pertence a quem? Sem mim, nada podeis fazer? Mas o dinheiro tem falado isso, tem ou não tem, irmãos? Se você me perder, você está frito, cara. Você não pode casar sem ter dinheiro. Onde você já viu gente se casar sem ter dinheiro? Onde você viu alguém casar sem ter dinheiro? Ai, meu Deus do céu, você não casa. Irmãos, eu não vou nem contar a minha. Qual é o sentido? Eu conheço muitos casais que moram em casas bem simples, de telha de brasilite, como arrozinho com feijão. Olha aí, irmão. Eu já estou falando de benção, né? Arroz e feijão. Arroz e feijão para mim é benção. Deixa eu tirar o arroz e feijão. É benção demais. Come ali, vai. Uma comida, sei lá, eu não sei. Um angu também é delícia, rapaz. Não dá. Irmão, não sei qual que é a comida que é, né? Que angu para mim é chique. Ovo não, também não. Ovo é filé mignon de galinha.
Eu não sei. Mas o provérbio da Bíblia diz assim, ó: é melhor morar num lugar simples com felicidade do que numa mansão onde só tem guerra. Hoje a gente tem celular, laptop, televisão de plasma, sei lá o que, televisão, internet, Wi-Fi, Wi-Fi, tem tudo, cara, na sua casa tem tudo eletrônico, tem robozinho, 5 empregados, mas você mora no inferno. Quem mora em inferno trocaria tudo para morar num céu de uma telha de brasilite que te esquenta de noite. Tem gente, irmão, que eu conheço, que dorme no ar-condicionado, mas ele não dorme, sabe por quê? Porque não tem felicidade. E aí ele bota a mão no bolso: não, mas peraí, então vou assinar um checão, vou comprar essa felicidade. Como? Como que você compra alegria com dinheiro? Como que você compra o amor? Eu não estou falando o interesse da pessoa, estou falando o amor da pessoa. Porque o mamão, ele cria falsos, ele cria clones, ele cria sombras de verdade. Quer ver? Você não pode comprar o amor de alguém, mas você pode comprar alguém e fingir que ela te ama. Você pega uns camarada feio para dar com... O elemento é feio. Menino feio. Ninguém... Ó, irmão, pode gravar, vem em mim. Aquele menino, aquele Neymar, para aí, irmão. O que é aquilo, Jesus? Menino feio, eu também sou feio. Vem, Neymar, vem aqui, dá o dízimo, irmão. Diz que é crente? Diz que é crente, velho. Vem então aí. Irmãos, assim, entenda o que eu estou falando, brincadeiras à parte. Você pega o Neymar, do jeito que ele é, coloca lá no meio do Castolira. De boa, quem que é? Você acha que a Bruna Marquezine ia vir aqui passando de carro? Ela para o carro, ó, para. Aquele menino jogando lá no meio do raspadão. Gente, o que é aquilo? O que é aquilo? Pra cima de Moar, irmão. Moleque mal acabado, velho. Não, você pega aquele outro que também, né? Aquele cara, o Vampeta. O que é isso? O cara que dá piroleta bêbado na rampa do Planalto. Eu estou dando exemplos aqui, irmãos, fáceis de entender. Que é muito feio aqueles caras. De vez em quando tem um jogador bonito, mas a maioria não é não. Mas de Camaro amarelo, irmão, qualquer modelo entra dentro, não é? Agora, aquelas mulheres amam. Elas estão interessadas. Mas o mamão, ele trabalha tanto violentamente nisso, que ele já coloca na cabeça de um e de outro. Olha, cara, ninguém te ama. Você não tem amigos verdadeiros. Todo mundo que está à sua volta por causa do seu dinheiro e da promoção que você pode dar. Mas, cara, satisfaz com isso aí mesmo. Aí ele vive. Você lembra aquele cara, o Mike Tyson? Meu Deus, que homem feio. Feio. Mas o dinheiro põe dos nossos lados as mulheres e os homens mais belos da terra. Belos por fora. Mas é tudo prostituto. Tudo prostituto. Mas o mamon tem para trazer. Agora você está lá, ó. Você está lá. Está lá num canto. Está lá num canto. Está lá num canto de água furtiva, lá, né, como diz a Bíblia. Aí está lá. Está lá o irmão tocando violão. Ai, que menino bonito. Menino. Também estou falando por parábola. Aí vem a menina: vou casar com esse camarada aí. Você tem quanto lá no banco? Nem fale para nós não. Você tem quantos milhões? Quantos carros? Por que faz? Por que tem pessoas hoje em jovem? Por que tem alguém que fala assim: ó, cara, eu amo tanto você, que eu moro com você lá no fundo, lá da casa da sua bisavó lá.
Se eu estiver com você, eu quero estar. Esse é o amor. E esse amor, ele pode construir uma fortuna. Esse pode. Existem milhares de histórias de pessoas, de casal, que vendia marmitex na rua e construíram impérios financeiros. Mas aonde é que eles começaram? Tem os caboclos que vai fazer missão no Paraguai. Não tem onde cair morto. Mas como diziam os dois profetas, Zezé de Camargo e Luciano, é o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, faz eu lembrar de você e esquecer de mim. Bíblico. 1 Coríntios 13, pode ver lá. Quem ama o Senhor, dá a sua própria vida, se esquece de si e só lembra de Deus. Mamon quer comprar de nós, por um preço muito barato, aquilo que só Deus pode receber: adoração, serviço e uma vida entregue ao Senhor. Por isso que Jesus falou: os ricos com muita dificuldade vão entrar no céu. É mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Jesus jamais disse que um rico não entra no céu. Ele falou que há dificuldade. Por quê? Aquilo que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Avisa aqueles que têm dinheiro nesse mundo para não depositar a sua fé e a sua confiança na riqueza. Porque a mulher do fluxo de sangue tinha muito dinheiro e ela gastou tudo no médico, ela gastou tudo nos psicólogos, ela tentou salvar o casamento de todas as maneiras, com todos os presentes, com todas as viagens do mundo, mas quando não tem mais amor, não adianta ir para Disneylandia, irmão, não adianta ir para Orlando, não adianta ir para Paris. Inclusive para Paris não está bom muito não, o pessoal lá meio dando uma complicada. E eu quero encerrar aqui agora, em nome de Jesus.